Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro dia da Semana do Terapeuta. E na aula de hoje vocês vão aprender sobre as fases psicossexuais, que são como são formadas as personalidades de acordo com a psicanálise. Então, vamos lá? A teoria de Freud no desenvolver da personalidade. Então, o que são as fases psicossexuais? Freud, durante seus estudos, ele percebeu que a infância era primordial, né? Foi o primeiro estudioso a perceber que a infância era primordial no desenvolvimento da personalidade humana. E ele, estudando a si mesmo e os seus pacientes, percebeu coisas em comum na estrutura deles e caracterizou, então, de acordo com as idades, as fases psicossexuais que todo ser humano passa. Vocês vão aprender aqui hoje sobre quais são elas e a idade e a influência que elas podem ter na nossa vida. Então, são as fases psicossexuais: a fase oral, a fase anal, a fase fálica, o período de latência e a fase genital. Vamos aprender sobre cada um deles. A fase oral é do 0 ao mais ou menos 1 ou 2 anos. Então, nessa fase, é a fase que o bebê tem a sua libido, e eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é uma aula mais extensa, mas quando eu falar de libido, eu não estou querendo falar de desejo sexual, e sempre quando eu falar em sexualidade, aqui nesse contexto, não estou querendo falar no ato reprodutor, na cópula, digamos assim. A Freud dizia que o impulso sexual é o impulso de vida, o impulso libidinal é o impulso de prazer que temos para viver, e não necessariamente, na verdade, não tem nada a ver com o ato de fazer sexo, ok? Então, só para vocês saberem que a partir de agora em diante, se eu usar a palavra sexualidade ou libido, eu não estou querendo falar em nada do ato sexual, ok? Isso causou muita controvérsia na época de Freud, tanto é que até hoje algumas pessoas têm preconceito com a psicanálise porque falam que para Freud tudo era sexo. E as pessoas não entendem que o sexo que ele está querendo dizer, na verdade, é sexualidade, não é ato sexual. Mas enfim. Então, a energia libidinal da criança está toda na região da boca. Ou seja, ela tem a vontade de colocar um objeto na boca para reconhecê-lo. Ela quer morder, ela gosta de ficar babando, de balbuciar. Ela tem o alimento da mãe, para ela vem através do peito, então vem de mamar. Ela sente um prazer aqui na região da boca quando ela tem o leite saciando a sua fome. Então toda a energia da criança libidinal está ali na região da boca. E pessoas que posteriormente não passam bem por essa fase podem ter alguma fixação, que a gente vai aprender mais para frente o que é, nessa fase, ou seja, vão ter muito impulso para comer, para beber, para fumar, para tomar mais remédio, porque são prazeres relacionados à boca. Então, se você é um adulto que tem algum problema desse de bebida, de drogas, de cigarro, de comida, então todos são prazeres relacionados a essa região, você provavelmente teve alguma coisa mal resolvida ou não passou bem pela fase chamada de fase oral, ok? A fase anal vai do 1 até mais ou menos os 3 anos. Isso pode variar um pouco, lógico. E qual que é a fase anal? É a fase no qual a energia libidinal está concentrada a expelir ou reter as fezes. É naquela fase onde a criança começa a entender que ela tem que segurar o cocô ou que, dependendo do local, se ela estiver no piniquinho, então ela vai ter que aprender a fazer o cocô no lugar certo. E ela também começa a utilizar o controle do esfíncter anal para controlar os pais. Então é um pouco confuso na cabeça dela, porque ao mesmo tempo que ela sabe que ela precisa fazer, ou seja, não pode guardar, também ela entende que não é na hora que ela quer e no lugar que ela quer. Então isso causa uma confusão na cabeça da criança naquele momento, porque os pais, ao mesmo tempo que dão parabéns para ela quando ela faz um piniquinho, eles reprimem e castigam se ela fizer num local errado ou fizer no tapete da sala. Então elas demoram para entender mais ou menos como funciona, e elas começam a controlar os pais de acordo com o controle do esfíncter anal. Essa fase influencia muito lá na frente, quando a pessoa ela é muito mão aberta ou quando ela também é muito mão de vaca, porque ela aprende a reter e a segurar as coisas para ela. Então, se ela passou bem por essa fase, não necessariamente que ela vai ser mão aberta.
ou necessariamente que ela passou mal, que ela vai ser mão fechada. Mas a estrutura da fase anal vai fazer com que ela tenha uma característica em especial voltada a isso. Não só a bens materiais, mas a próprio jeito de ser mesmo, de se entregar. De a pessoa ser mais acanhada ou ela ser mais despojada. Por isso que é mais comum, por exemplo, um adendo aqui, as pessoas que são mais despodoradas, que elas fazem pum em público, elas normalmente, que não tem essa vergonha, elas são normalmente pessoas mais abertas, mais descoladas, digamos assim. E essas pessoas, provavelmente, para você ver como o controle do esfíncter anal está relacionado a esse ponto de personalidade. Lógico, a gente não vai se aprofundar aqui para ela não ficar muito extensa, mas só para vocês entenderem como tem essa fixação. A fase fálica, dos 3 aos 5 anos, é a fase que a criança está descobrindo o próprio corpo, que ela percebe que o menino tem o pipi e a menina não tem. E a menina começa a perceber que ela não tem. E ela começa a se questionar por que eu não tenho. Aí vem o complexo de castração, ela pensa que falta algo nela. E o menino começa a se vangloriar porque ele pensa que eu tenho uma coisa que você não tem. Então o menino passa a ter o medo da castração, ou seja, de perder aquilo que para ele é precioso, porque ele tem, a menina não. E a menina começa já a ter não esse complexo de castração, mas ela começa a se sentir inferior. E uma menina que não passa bem pela fase fálica, ela vai ser aquela mulher super competitiva, aquela mulher que sempre quer ser mais do que a figura masculina, porque ela ainda se sente no inconsciente inferior ao homem por não ter o objeto fálico, que seria o pênis. Então essa fase também para os meninos, se eles não consideram que eles têm um pênis à altura ou que eles podem ter sido castrados pelos pais, que seriam ser podadas, as asinhas deles ser podadas, eles podem adquirir com o passar do tempo, por exemplo, uma fixação por carro, e eles começam a querer ter um carro cada vez melhor, cada vez mais bonito, para compensar essa fase fálica dele que não foi bem passada, ok? E o complexo de castração é o que eu falei, vem basicamente disso. O menino tem medo, é aquele momento que o pai, ou o tio, ou o vô, não sei, alguma figura paterna, digamos assim, vem e, não necessariamente paterna, pode ser materna também, mas normalmente é paterna, vem e castra ele. O que seria castrar? Significaria colocar ele no lugar dele. Ó, você não é melhor que ninguém, você tem isso só porque você é menino, você não pode tratar ela assim. Você é uma pessoa como qualquer outra. Você não pode agir desse jeito. Então, quando tem aquele complexo de castração, quando ele percebe que o lugar dele é ali e não tem mais ele não é mais superior a ninguém, aí ele pode desenvolver, ele pode passar bem por isso, ou ele pode desenvolver um complexo de castração e achar sempre que ele tem que compensar algo. Na casa da menina, ela pode ter o que a gente chama de inveja do pênis. Então, ela vai crescer e vai ser uma mulher muito competitiva, principalmente com relação à figura masculina. A fase edipiana é aquela fase em que está na fase fálica também, que é aquela fase que o menino tem aquela paixonite pela mãe. Então ele gosta muito de ficar perto dela, ele tem ciúme do pai com a mãe, ele dá selinho, né? Dependendo de algumas mães, eles dão selinho na boca da mãe, ele dorme, faz igual nessa figura aqui, eles deitam no meio dos pais, porque ele não quer que o pai fique junto com a mãe. Então essa fase no qual ele tem esse apego muito grande com a mãe é chamada de fase edipiana. No caso das meninas, a gente usa um termo diferente, mas é a mesma coisa, que seria o complexo de Electra. Então, da menina Electra e do menino Édipo. A história do porquê se chama fase edipiana, vocês vão aprender na aula de amanhã. A aula de amanhã eu vou explicar mais a fundo o complexo de Édipo e de onde ele surgiu. Mas aqui é só para vocês entenderem que essa fase dos 4 aos 7 anos mais ou menos é a fase que o menino normalmente tem essa fixação pela mãe. E se isso não for bem trabalhado, pode vir aí a ter o complexo de Édipo, ok? Que vai ser explicado na aula de amanhã. Então, o complexo de Édipo basicamente vem de não estar passando bem, não ter passado ou não estar passando bem por essa fase. O que resulta de não passar bem pela fase edipiana é chamado de complexo de Édipo, que vocês vão aprender na aula que vem, ok? O período de latência, como você vê a menina brigando com a menina aqui, é aquele período então que ele praticamente é ausente dos hormônios sexuais, que a criança já perde o interesse total
não tem nenhuma área erógena ali, ou seja, nenhuma área, não, lembrando, não é sexual, mas não tem nenhuma área de prazer, não é o ânus, não é a boca, não é em lugar nenhum. E nem a fase fálica também, é a fase que ela não quer saber de outra pessoa, que a menininha tem um grupinho de menininhas, que elas ficam ali falando entre elas, é aquele período que o menino tem nojo da menina, que a menina tem nojo do menino, que eles vivem brigando. Então é normal essa fase, esse é o período de latência, é o período que todas as fases estão sendo processadas e nesse momento não tem a energia libidinal não está concentrada em nenhum ponto, está basicamente adormecida. Para entrarmos então na fase genital, que é basicamente a adolescência. Essa fase genital é quando acontece daí a explosão dos hormônios. Então quando o adolescente fica doido, aí ele quer namorar, aí ele quer ir, ou é aquela fase que o pai, dependendo de algumas culturas, quer levar o menino para casa de prostituição, para que ele conheça as garotas. Então essa é a fase que os hormônios estão à flor da pele, os adolescentes ficam pulando a janela de casa para se encontrar e aí começa a namorar escondido. Essa fase daí, a fase genital, é onde a energia libidinal está concentrada aí totalmente na região genital e eles querem prazer a todo custo. Uma fase onde o id aí está a todo vapor controlando as pessoas, ok? Fixação, o que é fixação? É quando a criança, no caso a criança não, né? O adulto não passa bem por alguma dessas fases ou por mais de uma delas. Então o adulto que tem fixação na fase anal, ele pode, por exemplo, ser um retentivo. Então ele vai segurar o dinheiro na mão dele, ele não vai conseguir soltar, como ele fazia com o cocô, ele segurava o cocô a todo custo e agora ele segura tudo que ele tem a todo custo. Pode segurar emoções como também dinheiro, então qualquer coisa. No caso da fase oral, por exemplo, eles podem começar a desenvolver uma compulsão alimentar, ou beber demais, ou fumar demais, tudo isso porque o prazer está concentrado na fase oral. Então, qualquer dor que eles tenham, qualquer problema emocional, eles vão descontar em algum prazer relacionado a essa área, ok? Essa é a fixação. Então a fixação funciona em qualquer uma das fases, a não ser a de latência, que é o período de dormência, digamos, das fases. Bom, fim da nossa aula. Eu sei que o conteúdo aqui é passado de uma forma rápida, mas aqui o principal ponto é vocês entenderem como funciona, quais são as fases psicossexuais e a influência delas na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai falar sobre o complexo de Édipo. Eu vou explicar a origem dele e o que é mais de uma forma mais ampla, como diferente do que foi passado aqui. E espero que vocês estejam presentes amanhã também. Um beijo no coração de todos e até mais.